Olá, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão. Sempre obrigado pela sua presença aqui nessa noite de quinta-feira. Quem puder deixar o seu like, agradeço muito. Se não for inscrito, se inscreva, é totalmente grátis. E bora lá, gente! Aqui tava assistindo Flamengo e Cruzeiro, quero comentar algumas coisas e também falar algumas coisas sobre o nosso momento. Uma pergunta que foi feita por vocês. Por que o Palmeiras está jogando tão bem? O que mudou no Verdão? Só Flaco Lopes e Vitor Roque? Acho que além disso, bora falar. E também uma análise aqui, uma opinião sobre Flamengo e Cruzeiro. Uma rodada boa pra gente. O Palmeiras acaba ali tirando 2 pontos do Cruzeiro e também 2 do Flamengo. O Flamengo que empatou com o Cruzeiro agora 0 a 0. Eu tinha até comentado com vocês que o resultado mais normal desse jogo pra mim seria o empate, e foi o que aconteceu. Bora lá falar sobre, lembrando, no primeiro comentário na descrição você tem o link da Mais Ágil. Você quer antecipar seu fundo de garantia, você pode fazer isso. Só você chamar ele, você faz uma cotação e você descobre o valor que você tem. Essa grana pode te ajudar nesse momento aí da sua vida. Se você tinha pensado em fazer alguma coisa, o seu FGTS é o seu direito, beleza? Bom, galera, o 0 a 0 o jogo, um jogo com troca de superioridade. O Flamengo foi melhor no momento, o começo do jogo estava melhor. Depois o Cruzeiro melhorou. O Flamengo depois teve um outro momento, mas um jogo equilibrado, um jogo bem equilibrado. Acho que o Flamengo foi um pouco melhor. Rossi fez defesas importantes, tá? Qualquer um poderia ter vencido esse jogo. Um jogo muito igual. O Flamengo teve um pouco mais de posse de bola, o jogo pegado. Ramon Abate-Abel dando vários cartões amarelos. Mas duas coisas ficam claras. O Cruzeiro é um time forte, tá? É um time forte, pode não ter um elenco gigante, mas se a gente for pensar bem, o Cruzeiro montou esse elenco quando? Foi esse ano. E é um time que tem algumas peças ali. O Cruzeiro, se pro ano que vem o Pedrinho lá, que é o dono, contratar mais uns 2, 3 grandes jogadores, o time do Cruzeiro é um time chato. É um time chato, tá ali. Próxima rodada pega o Sport em casa e o Flamengo joga contra o Bahia fora. Um jogo onde uma coisa que eu percebi do Flamengo, o Flamengo me parece no segundo tempo perder muita intensidade. Um time que cai muito, mas assim, é visível. Você percebe assim que a intensidade do jogo é o time do Flamengo é extremamente dependente do Arrascaeta. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho ele bom jogador até, mas pra falar que é um excelente jogador, é um baita jogador, o tal Samuel Lino tem que ter boa vontade, viu? Porque já jogou no Atlético de Madrid e tal. Saiu até com um descontentamento ali da torcida. Um cara que chegou já faz um certo tempo. Se eu não me engano, ele só fez gols contra o Vitória. Naquele jogo foi 8 a 0 pro Flamengo. O Flamengo amassou aquele dia. Deve ter 2, 3 assistências. Mas assim, é um jogador que tá devendo muito futebol. E eu tô falando isso porque tenho amigos flamenguistas que já estão falando. Então é aquele cara, aquele jogador que chega, coloca lá em cima e não tá jogando essas coisas não, foi substituído e ficou aquele jogo muito trucado, jogo com muitas faltas, mas eu achei que o Flamengo deu uma queda grande ali no segundo tempo. O Cruzeiro no segundo tempo, no começo ali, teve uma superioridade, como eu falei, o Rossi fez intervenções importantes, mas acho que não foi um resultado tão ruim para o Palmeiras. Lembrando que agora o campeonato ficou da seguinte forma: o Flamengo tem 3 pontos à frente do Palmeiras, só que é o seguinte, o Palmeiras tem um jogo a menos, e uma coisa que mudou das últimas rodadas pra cá, o Palmeiras nesse momento tem o mesmo número de vitórias que o Flamengo. Então antes, lá atrás, o Palmeiras tinha que passar o Flamengo em pontos, porque o Flamengo tinha mais vitórias. Agora não, agora estão empatados, e se o Palmeiras vencer o jogo atrasado, ele encosta no Flamengo, aí o Palmeiras assume a liderança. Então agora, tudo bem que o Flamengo também tem um jogo a menos e o Palmeiras tem 2 a menos, mas isso vai ser cumprido lá na frente. Então nesse momento do campeonato, se o Palmeiras empatar em pontos com o Flamengo, o Palmeiras vira o líder. Apesar do saldo do Flamengo ser bem melhor, acho que 18 gols a mais de saldo, o Palmeiras vai ter uma vitória a mais e o Palmeiras assumiria a liderança. Lembrando que o Palmeiras joga domingo contra o São Paulo. Então, para quem acha que existe uma diferença grande, tô até falando do Palmeiras também, tá? Uma diferença gigantesca do Flamengo pro Cruzeiro. Não tem essa diferença grande não. E o Cruzeiro, como eu falei, primeiro ano de trabalho, já tá ali tentando incomodar. Lembrando que o Palmeiras tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro nesse momento. Então, e o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, né? Depois do jogo, o Palmeiras vai pegar Juventude, Bragantino, depois pega o Flamengo no Maracanã, LDU fora e aí Cruzeiro no Allianz Parque, depois LDU no Allianz Parque também. Esse jogo contra o Cruzeiro será duríssimo, então a gente tem que levar muito a sério esses próximos jogos para tentar conquistar
9 pontos, que seria o cenário ideal. Ganhar do São Paulo, ganhar do Juventude e ganhar do Bragantino. Mas só se ganha um jogo de cada vez. Vamos ao Morumbi domingo tentar buscar esses 3 pontos. Então, jogo duríssimo. O empate para mim acabou sendo justo. Outra coisa sobre o nosso momento, que muita gente pergunta, o que melhorou. Incrível como a dupla Vitor Roque com destaque nos jornais espanhóis. Os jornais espanhóis estão falando que ele é imparável, é inacreditável o que o Vitor Roque está fazendo aqui. Jogador que não teve chance no Barcelona. No Betis começou bem, depois começou a oscilar. Flaco Lopes, assim, vamos ser sinceros, né? Eu gosto sempre de falar isso porque pra gente sempre aprender, galera. Nunca é tarde para você aprender coisas no futebol. Esse ano, tô elogiando muito o Lopes, porque é um jogador que ganhou massa tudo no ano passado. Ele foi muito criticado por 99,9% da torcida e ele tá jogando o fino da bola. Então, o nosso momento é muito bom porque Flaco Lopes faz funções dá assistências, faz gols, vem construir, vem buscar o jogo. O Vitor Roque é imparável na direita e na esquerda, puxando contra-ataque, driblando, segurando a bola quando tem estourão. Você tem o Felipe Anderson mais ativo no jogo, mais ligado com passes, fazendo tabelas. Você tem um Piquerez que chega pelo lado esquerdo. Você tem o Kelvin, que agora também está jogando o GI, que também ataca por ali. Você tem o Andréas Pereira, que, como eu falei para vocês no pós-jogo, olha o passe que ele deu pro Flaco Lopes no terceiro gol. É sacanagem, ele estava cercado por 3 vascaínos, ele virou o pé aqui, ó, toma. Então assim, os reforços que o Palmeiras trouxe para essa temporada, agora principalmente nessa janela, qualificar o elenco, aquela história que eu sempre falo, você traz um jogador bom, você ganha vários outros, e por isso que o Palmeiras teve essa evolução absurda. O Gomes voltou a jogar um grande futebol, o Murilo também se encaixou, então a engrenagem do Palmeiras foi melhorando tudo. O Palmeiras marca melhor, o Palmeiras disputa mais, o Palmeiras briga mais, é um time que a intensidade do time do Palmeiras é muito alta. No começo do jogo, essa marcação, pressão, ganhando segunda bola, o Aníbal crescendo muito de nível, depois daquela bobagem que ele fez contra o Corinthians. Então são vários fatores que todos esses somados fazem com que o Palmeiras esteja jogando esse futebol, fazendo muitos gols e enchendo nossos olhos, né? Vamos ser sinceros aqui, não ganhamos nada, mas o Palmeiras está jogando muita bola mesmo. Quando a gente comentava que o Palmeiras precisava render mais, acho que nós estávamos todos certos. Mais uma coisa, eu continuo falando que estou surpreso como essa dupla Vitor Roque e Flaco Lopes tá fazendo um estrago absurdo. Eu lembro que quando o Abel substituía, um colocava o outro, falava, eu queria ver os dois jogando juntos, né? Inclusive até naquele jogo contra o Corinthians ele acabou tirando o Vitor Roque, mas eu não imaginava que os caras iriam fazer toda essa diferença, ajudando aí o Verdão a brigar pelos campeonatos. Rodada boa pra gente no final de semana, pra quem falou que olha, já era, acabou o campeonato, o Flamengo abriu 5 e tal. Pronto, o Palmeiras está 3 pontos atrás de novo. Não é uma rodada que você vai perder o campeonato. Os jogos mais importantes estão vindo aí. Começa, que é o próximo, contra o São Paulo. Depois 2 jogos em casa, depois o Flamengo no Maracanã. Já imaginaram? O Palmeiras vence esses 3 jogos, consegue chegar lá contra o Flamengo na liderança, talvez com uma vantagem, ou até ganhar do Flamengo lá, porque nós não vamos poder perder esse jogo no Maracanã. Então o Palmeiras tem condições de assumir a liderança nas próximas rodadas. Não estou falando que vai, condições pela explicação que eu falei para vocês. Se empatar em pontos, o Palmeiras estará na frente do Flamengo. E aquele papo de que a imprensa falou que o Flamengo era muito melhor e que já ia ganhar o campeonato, todo ano é a mesma coisa, né? Se pode até ser campeão, pode ser o Palmeiras, o Cruzeiro seria mais surpresa, mas já queriam cravar com toda a convicção. E nesse momento, o que com certeza ninguém tem é uma certeza de quem será campeão brasileiro. Mas que o Palmeiras está na briga, eu tenho certeza. Que o Flamengo é um bom time, tem um bom elenco, tem, mas não é aquilo que estão falando. Tá todo mundo ali mais ou menos na mesma. E no segundo tempo esse time aí dá uma cansada, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, galera. Aquele abraço, deixa seu comentário aí, o que você achou do jogo. Aqui é Verdão sempre, um ótimo resto de noite de quinta-feira e excelente sexta, que a maioria vai estar vendo esse vídeo na sexta. Deixa seu like, valeu, até amanhã.